I have felt impressed to speak about Senti que deveria falar a respeito do divórcio. Esse é um assunto delicado porque desperta emoções muito fortes nas pessoas por ele atingidas de alguma forma. Alguns veem a si mesmos ou aqueles a quem amam como vítimas do divórcio. Outros se veem como os beneficiários. Alguns encaram o divórcio como a evidência do fracasso. Outros o consideram uma saída de emergência essencial para o casamento. De uma forma ou de outra, o divórcio afeta a maioria das famílias da igreja. Seja qual for sua perspectiva, por favor, ouçam enquanto tento falar claramente dos efeitos do divórcio no relacionamento familiar eterno que buscamos como parte do plano do Evangelho. Falo com preocupação, mas também com esperança. Vivemos num mundo em que todo o conceito de casamento está ameaçado e onde o divórcio tornou-se corriqueiro. O conceito de que a sociedade tem um grande interesse em preservar os casamentos para o bem comum, assim como para o bem do casal e dos filhos, para muitas pessoas, foi substituído pela ideia de que o casamento é apenas um relacionamento particular entre dois adultos que estão de acordo e que termina quando um dos dois desejar. Os países que não tinham lei de divórcio adotaram uma, e a maioria dos países que permitem o divórcio tornaram-no ainda mais fácil. Infelizmente, sob as leis atuais de divórcio, sem atribuição de culpa, pode ser mais fácil romper um relacionamento conjugal com um parceiro indesejado do que cortar vínculos empregatícios com o empregado. Alguns até se referem ao primeiro casamento como algo preliminar ou provisório, como se fosse uma casa pequena em que uma pessoa mora antes de se mudar para outra. A desvalorização do conceito de que os casamentos são permanentes e valiosos tem consequências duradouras. Influenciados pelo divórcio dos pais ou pela noção popular de que o casamento é uma prisão que impede a pessoa de se autorrealizar, alguns jovens fogem do casamento. Muitos que se casam sem total comprometimento estão prontos para pular do barco na primeira crise séria. Em contrapartida, os profetas modernos advertem que encarar o casamento como mero contrato, que pode ser feito por capricho e desfeito à primeira dificuldade, é um mal digno de severa condenação, especialmente se isso causar o sofrimento de crianças. Nos tempos antigos, e isso ainda acontece em alguns países que vivem sob leis tribais, onde hoje existem membros da igreja, os homens tinham a liberdade de repudiar a esposa por qualquer motivo trivial. O Salvador rejeitou esse tipo de opressão às mulheres quando declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. O tipo de casamento necessário para a exaltação, eterno em duração e divino em termos de qualidade, nem sequer cogita o divórcio. Nos templos do Senhor, os casais casam-se para toda a eternidade. Mas alguns casamentos não progridem na direção desse ideal, por causa da dureza de nossos corações. O Senhor não faz vigorar atualmente as consequências do padrão celestial. Ele permite que pessoas divorciadas se casem de novo sem a mancha da imoralidade especificada na lei maior. A menos que um membro divorciado tenha cometido transgressões sérias, pode receber uma recomendação para o templo sob os mesmos padrões de dignidade que se aplicam a outros membros. Muitas pessoas que são bons membros da igreja divorciaram-se. Dirijo-me primeiro a elas. Sabemos que muitos de vocês são vítimas inocentes, membros cujo ex-cônjuge quebrou diversas vezes convênios sagrados ou abandonou suas responsabilidades no casamento ou recusou-se a cumprir por um longo período.
Os membros que passaram por esse tipo de ultraje sabem, por experiência própria, que existem coisas piores que o divórcio. Quando o casamento morre e não há mais esperança de recuperação, é preciso que haja um meio de terminá-lo. Vi exemplos disso nas Filipinas. 2 dias após seu casamento no templo, um homem abandonou sua jovem esposa e já não há notícias dele há mais de 10 anos. Certa mulher casada fugiu e conseguiu o divórcio em outro país, mas o marido, que ficou para trás, ainda está casado aos olhos das leis filipinas. Como nesse país, o divórcio não está previsto em lei, essas vítimas inocentes de abandono não têm meios de mudar seu estado civil e seguir adiante. Sabemos que alguns olham para trás, para seu divórcio, e lamentam a culpa que tiveram, seja ela parcial ou quase total na separação. Todos os que já se divorciaram sabem a dor que isso traz e precisam do poder de cura e de esperança que emanam da expiação. Esse poder de cura e essa esperança estão à disposição dessas pessoas e de seus filhos. Agora, me dirijo aos membros casados, especialmente aqueles que estão pensando em divórcio. Exorto-os com veemência e também aos que os aconselham a encarar a realidade de que, para a maioria dos problemas conjugais, o remédio não é o divórcio, e sim o arrependimento. Muitas vezes, a causa não é a incompatibilidade, mas o egoísmo. O primeiro passo não é a separação, mas a mudança. O divórcio não é a solução para tudo e muitas vezes causa sofrimento duradouro. Um amplo estudo internacional do grau de felicidade antes e depois dos grandes marcos da vida constatou que, em média, é muito mais fácil as pessoas conseguirem voltar a ser felizes depois da viuvez do que depois do divórcio. Os casais que acham que o divórcio porá fim aos conflitos muitas vezes descobrem que ele os agravava, já que a situação complexa que se segue ao divórcio, principalmente se o casal tem filhos, gera novos desentendimentos. Pensem primeiro nos filhos. Como o divórcio separa os interesses dos filhos dos interesses dos pais, eles são as primeiras vítimas. Estudiosos da vida familiar dizem que a causa mais importante do declínio atual no bem-estar dos filhos é o enfraquecimento que vem ocorrendo nos casamentos, pois a instabilidade familiar diminui o envolvimento e a preocupação dos pais para com os filhos. Sabemos que as crianças que são criadas por apenas um dos pais após o divórcio correm um risco muito maior de se envolver com drogas e alcoolismo, cair na promiscuidade sexual, ter baixo desempenho escolar e sofrer de vários outros tipos de consequências. O casal que tiver problemas sérios no casamento deve procurar o bispo. Como juiz do Senhor, ele dará conselhos e talvez aplique medidas disciplinares que levarão à cura. Os bispos não aconselham os membros a se divorciarem, mas podem ajudar os membros com as consequências de suas decisões. Sob a lei do Senhor, um casamento, como a vida humana, é algo precioso e vivo. Se nosso corpo está doente, procuramos curá-lo. Não desistimos. Enquanto há esperança de vida, procuramos a cura incessantemente. Devemos fazer o mesmo em relação ao nosso casamento, e se buscarmos ao Senhor, Ele nos ajudará e nos trará cura. Os santos dos últimos dias casados devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preservar seu casamento. Devem seguir os conselhos para o enriquecimento do casamento contidos na mensagem da primeira presidência, na Liahona de abril de 2007. Para evitar a tal incompatibilidade, marido e mulher devem ser o melhor amigo um do outro, ser bondosos e atenciosos, sensíveis às necessidades do companheiro, sempre buscando fazer o outro feliz. Devem ser parceiros nas finanças da família, trabalhando juntos para ajustar seus desejos por coisas materiais. É claro que pode haver momentos em que um dos cônjuges falha e o outro fica magoado e sofre. Quando isso acontecer, o cônjuge ofendido não deve pesar na balança apenas a decepção atual, mas também as coisas boas do passado e as perspectivas mais promissoras do futuro. Não guardem mágoas passadas, nem voltem sempre a remoê-las. No
relacionamento conjugal tornar-se cada vez mais amargo é destrutivo, perdoar é divino. Implorem a orientação do Espírito do Senhor para perdoar as ofensas, como o presidente Fausto nos ensinou tão belamente. Se vocês já estão chegando ao ponto de um casamento de aparências, peço que deem as mãos, ajoelhem-se juntos e implorem fervorosamente por ajuda e pelo poder de cura da expiação. Suas súplicas humildes, feitas em conjunto, vão aproximá-los do Senhor, além de ajudá-los na difícil jornada de volta à harmonia conjugal. Pensem nessas observações de um sábio bispo com larga experiência em aconselhar membros com problemas conjugais. Falando daqueles que acabaram por divorciar-se, ele disse, aspas, todos, sem exceção, casais ou indivíduos, disseram que reconheciam que o divórcio não era uma coisa boa, mas insistiam que o caso deles era diferente. Todos, sem exceção, concentraram-se no erro do cônjuge e atribuíram pouca responsabilidade a si mesmos. Não havia mais comunicação. Todos, sem exceção, olhavam para trás e não estavam dispostos a esquecer o comportamento que o cônjuge teve no passado e seguir avante. Alguns casos envolviam pecados graves, mas o mais frequente era terem deixado de amar um ao outro. Ele não satisfaz mais as minhas necessidades, ou ela mudou. Todos estavam preocupados com o efeito que isso teria nos filhos, mas a conclusão era sempre a mesma. É pior para eles que ficamos juntos brigando. Por outro lado, os casais que seguiram o conselho do bispo e permaneceram juntos tornaram seu casamento ainda mais sólido. Isso começou com um compromisso mútuo de guardar os mandamentos, permanecer ativos na igreja, ler as Escrituras e trabalhar em suas próprias falhas. Eles reconheceram a importância e o poder da expiação para seu cônjuge e para si mesmos. Foram pacientes e não cessaram de tentar. O bispo relatou que sempre que os casais que aconselhou colocaram essas coisas em prática, arrependeram-se e empenharam-se em salvar o casamento. A cura foi alcançada em 100% dos casos. Mesmo aqueles que acham que o cônjuge é o único culpado, não devem agir precipitadamente. Um estudo relatou que não foi encontrada nenhuma evidência de que o divórcio ou a separação façam tipicamente os adultos mais felizes do que os que permanecessem num casamento infeliz. Pois entre 3 adultos que não eram felizes no casamento e que não se divorciaram relataram que 5 anos depois estavam felizes com seu cônjuge. Uma mulher que insistiu em manter o casamento intolerável por muitos anos até que os filhos crescessem explicou: havia 3 participantes em nosso casamento, meu marido, eu e o Senhor. Disse a mim mesma que se 2 de nós ficassem firmes, aguentaríamos juntos. O poder da esperança demonstrado nesses exemplos às vezes é recompensado com o arrependimento e a mudança, mas nem sempre isso acontece. Cada caso é um caso. Não podemos controlar e não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, mesmo quando o impacto em nós é muito doloroso. Tenho certeza de que o Senhor ama e abençoa os maridos e as mulheres que tentam com todo o amor lutar com problemas tão sérios como pornografia ou outro comportamento vicioso, ou ainda as consequências duradouras de maus tratos ou abusos na infância. Seja qual for o resultado, ou por mais que suas experiências sejam difíceis, vocês têm a promessa de que as bênçãos de relacionamentos familiares eternos não lhes serão negadas se vocês amarem ao Senhor, guardarem seus mandamentos e derem o melhor de si. Quando o jovem Jacó teve aflições e muita tristeza devido às ações de outros membros da família, seu pai Leí assegurou-lhe: conheces a grandeza de Deus, e Ele consagrará tuas aflições para teu benefício. De modo semelhante, o apóstolo Paulo garantiu-nos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para terminar, falarei brevemente àqueles que estão pensando em se casar. A melhor forma de evitar o divórcio de um cônjuge infiel que maltrata e não lhe dá apoio é evitar casar-se com uma pessoa assim.
Se vocês desejam casar bem, então procurem bem. Somente socializar com a pessoa ou trocar informações na internet não são suficientes como base para um casamento. Vocês têm que sair juntos e depois namorar de modo cuidadoso, zeloso e consciente. Deve haver inúmeras oportunidades de observar o comportamento do futuro cônjuge nas mais variadas situações. Os noivos devem conhecer tudo o que for possível sobre a família da qual logo farão parte. Com tudo isso, devemos estar cônscios de que para um bom casamento não é preciso que o homem nem a mulher sejam perfeitos. É preciso apenas que esse homem e essa mulher estejam empenhados em lutar juntos, em busca da perfeição. O presidente Kimball ensinou: duas pessoas prestes a casar-se devem estar cientes de que, para ter uma união feliz que almejam, precisam saber que o casamento implica sacrificar-se, partilhar e até reduzir algumas liberdades pessoais. Envolve economias longas e penosas. Envolve filhos que trazem fardos financeiros, de serviço, preocupações e cuidados. Mas também envolve as emoções mais profundas e doces existentes. Por experiência própria, testifico que o casamento e a vida familiar são doces como descritos na proclamação ao mundo sobre a família, quando o marido e a mulher os fundamentam na solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e dos filhos, e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Testifico que Ele é nosso Salvador, e oro em seu nome por todos os que lutam pelas bênçãos supremas de uma família eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.